Paz do Senhor, amados irmãos. Seja bem-vindo a mais um devocional do canal Devocional com Deus. Hoje, chegamos à terceira e última parte da nossa série sobre 3 palavras no livro de Atos dos Apóstolos. Se essa palavra te edificar, curta, comente e compartilhe para que mais vidas sejam alcançadas pelo poder de Deus. Vejamos antes do nosso texto base em Atos capítulo 2, versos de 2 até 4, o que está acontecendo. O livro de Atos dos Apóstolos nos revela o início da igreja, marcada pelo mover do Espírito Santo. Em Atos 1, versos 4 e 5, antes de subir ao céu, Jesus ordena que os discípulos não saiam de Jerusalém, mas esperem a promessa do Espírito Santo. Em Atos 1, verso 8, Jesus declara que, ao receberem o Espírito Santo, os discípulos serão testemunhas dele até os confins da terra. Em Atos 1, verso 14, a igreja se reúne em oração constante, aguardando o cumprimento da promessa. Aqui vemos uma igreja perseverante, unida em oração, com expectativa pelo derramamento do Espírito Santo. Agora, chegamos ao grande momento. Em Atos 2, versos 2 até 4, o Pentecostes diz assim: E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Que momento glorioso! Depois de 10 dias de oração e espera, Deus cumpre a promessa de Jesus. 3 grandes manifestações do Espírito Santo. Primeiro, um vento impetuoso, simboliza o poder transformador de Deus. Segundo, línguas de fogo, representam a purificação e capacitação espiritual. Terceiro, falar em outras línguas, demonstra o transbordar do Espírito Santo na vida dos crentes. Essa foi a primeira grande capacitação da igreja para cumprir a missão de pregar o Evangelho ao mundo. Depois disso, em Atos 2, versos 5 até 13, as pessoas ao redor ouvem os discípulos falando em várias línguas e ficam maravilhadas. Em Atos 2, versos 14 até 36, Pedro, antes medroso, agora cheio do Espírito Santo, prega com autoridade. 3.000 almas se convertem. Em Atos 2, versos 42 até 47, a igreja cresce em comunhão, oração e amor, experimentando milagres e provisão. Ou seja, o Pentecostes não foi um evento isolado, ele deu início a uma transformação poderosa que continua até hoje. Erros a evitar segundo esse texto. Primeiro, viver sem buscar o Espírito Santo. Os discípulos não ficaram parados, eles oraram, jejuaram e esperaram até serem cheios do Espírito Santo. Segundo, achar que a experiência de ontem é suficiente para hoje. Em Atos 4, verso 31, vimos que os discípulos foram cheios novamente. Isso nos ensina que precisamos buscar a renovação do Espírito constantemente. Terceiro, pensar que o avivamento é só para nós. A manifestação do Espírito Santo não era para um grupo exclusivo. Logo após o Pentecostes, a igreja cresceu e alcançou muitas vidas. Pontos positivos desse texto em nossas vidas. Primeiro, o Espírito Santo traz poder para testemunhar. Antes do Pentecostes, Pedro era inseguro e negou Jesus. Depois, ele pregou com ousadia e 3.000 pessoas se converteram. O mesmo Espírito que transformou Pedro nos capacita a falar de Cristo com coragem. Em Atos 1, verso 8, diz: Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Se queremos impactar o mundo, precisamos do Espírito Santo. Segundo, o Espírito Santo traz unidade na igreja. Em Atos 2, vemos uma igreja unida em oração, onde há unidade, há derramamento do Espírito. O Espírito Santo não gera divisão, mas comunhão e amor verdadeiro. Em Salmo 133, verso 1, diz: Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que ama e serve uns aos outros. Terceiro, o Espírito Santo nos renova continuamente. O derramamento do Espírito não foi só para aquele dia. Em Atos 4, verso 31, eles foram cheios novamente. Precisamos buscar um relacionamento contínuo com o Espírito Santo. Em Efésios 5, verso 18, diz: Enchei-vos do Espírito,
O Espírito Santo não é um evento, é um estilo de vida. Quarto, o avivamento gera transformação social. Após o Pentecostes, a igreja cresceu em amor e generosidade. Atos 2, verso 45 diz que ninguém passava necessidade entre os irmãos. Onde o Espírito Santo está, há transformação e justiça. Em 1 Coríntios 4, verso 20, diz: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Quando Deus age, tudo ao nosso redor é impactado. Tudo começou com uma promessa em Atos 1, verso 8, que diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Jesus deixou claro que o Espírito Santo não era apenas um presente, mas a capacitação para cumprir a missão. Então, em Atos 2, versos 2 até 4, essa promessa se cumpriu, e, de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O Espírito veio com poder, transformando pessoas comuns em testemunhas ousadas. Mas essa experiência não foi única e isolada. Mais tarde, em Atos 4, verso 31, diante das ameaças e perseguições, a igreja buscou a Deus novamente, e ele respondeu com uma nova capacitação, e, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Isso nos ensina algo poderoso. O Espírito Santo não é apenas um evento do passado, mas uma realidade contínua. Ele nos enche para começar, nos renova para continuar e nos fortalece para vencer. A mesma promessa de Atos 1, verso 8, que se cumpriu em Atos 2, verso 4 e foi renovada em Atos 4, verso 31, está disponível para nós hoje. Se essa palavra falou ao seu coração, comente: Senhor, quero ser cheio do teu Espírito todos os dias. Deus abençoe, amamos vocês. Até a próxima!